Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Nessa videoaula eu mostrarei como é que nós faremos esse exercício aqui, que é esse objeto aqui, que é um objeto, essa peça mecânica, em que nós vamos fazer a vista desse objeto em corte, tanto a parte do 2D quanto a parte do 3D, e também eu mostrarei, além do desenho em 2D e em 3D, mostrarei como é que nós fazemos para criar a folha de desenho, desenhar o sistema de referências de malha, criar as legendas com atributos e inserir esses desenhos aqui nessa folha 3 no modo layout. Então, primeiramente, o que nós precisamos fazer é definir as camadas porque a gente vai utilizar nesse desenho. Então, a gente vem aqui no Layer Property, vamos dar um clique nele. Então, eu vou precisar fazer os seguintes layers. Vou criar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criei 6 camadas. Se eu precisar de mais camadas, eu vou incluir mais camadas. Então, onde eu tenho aqui Layer 1, eu dou um clique com o botão direito de mouse, eu vou renomear. Essa camada aqui é que eu vou chamar de aresta visível. Só digitarei a visível. Vamos deixar o layer ligado, vamos deixar ele descongelado, destravado, e eu vou definir a cor. A aresta visível eu adoto a cor preta, então ela vai continuar como sendo preta. O tipo de linha ele é contínuo, ele vai ser contínuo. O line weight, que é o tamanho da linha, eu vou definir, como a aresta visível é uma linha contínua larga, eu vou adotar essa linha com ponto 35 mm. Dou OK, definir aqui o nosso layer aresta visível. Esse layer 2 que aqui está, vou clicar com o botão direito do mouse, eu vou renomear esse layer aqui, eu vou chamar esse layer aqui de cotas. As cotas eu também vou fazer com linha preta, eu também vou fazer com linha contínua, só que a espessura é uma espessura fina. Sempre lembra vocês que a opção Default, ela adota a espessura de acordo com uma determinada pena da cor. Nesse caso, eu não estou adotando as penas da cores, eu estou definindo as minhas espessuras próprias. Então, eu vou usar uma espessura fina, que é a metade, em torno de 0,18 mm para as cotas. O Layer 3 é o Layer Achuras, que a gente vai precisar para fazer as achuras desse desenho. Então, eu aproximo o meu cursor dele, clico com o botão direito do mouse, renomeio esse Layer, eu vou chamar esse Layer aqui de Achuras. Os achuras também eu vou adotar a cor preta, vai ser contínua, e também é uma linha contínua estreita. Lembrando que a linha contínua estreita ela tem que ter a metade, ou seja, pela norma 8403, a linha contínua larga ela é o mínimo o dobro de uma linha estreita. Então, se eu adotei ponto 35, eu vou adotar ponto 18 para as achuras aqui também. O que eu tenho aqui, Layer 4, eu vou clicar com o meu botão direito, vou renomear. Eu vou precisar fazer texto. O texto também eu vou adotar com a cor preta, é contínuo, só que a espessura do texto eu também vou adotar com uma linha contínua larga, que é de ponto 35. O que eu tenho aqui como Layer 5, eu vou renomear esse layer aqui. Esse layer aqui vai ser para fazer a aresta invisível. A aresta invisível eu adoto como cor a cor azul. Adoto a cor azul como cor. Tipo de linha, vamos clicar com o botão esquerdo. Nós observamos que aqui aparece a linha contínua. Todavia, as arestas invisíveis são linhas tracejadas. Como é que a gente vai fazer para que a gente possa tornar essa nossa camada como uma linha tracejada? Eu venho aqui na opção Load, ele vai abrir a janela dos tipos de linha. Nesse caso aqui, ou a gente adota a ISO 02 ou a ISO 03.
Então eu vou escolher a ISO 02, clico com o botão esquerdo do mouse sobre ela, dou OK. Se eu clicar aqui e der OK, vocês vão observar que a linha lá na nossa janela do layer continuará como contínua. Todavia, eu quero que ela fique tracejado. Para isso aqui eu dou um clique em cima dela, aperto a opção OK, nós observamos que o nome dela foi modificado. Agora ela aparece como ACAD ISO 02, que é a linha tracejada que eu escolhi. A linha tracejada, segundo a 8403, ela é uma linha estreita. Então, vamos marcar a opção .18 milímetros para a nossa linha tracejada aqui. O que eu chamei de Layer 6, que foi o layer criado, eu vou aproximar, vou dar um clique com o botão direito do mouse, vou renomear. Esse layer aqui vai ser as nossas linhas de centro. A linha de centro, a cor, vamos adotar a cor vermelha. Tipo de linha, essa linha não é contínua, então no Line Type, aproximo o meu cursor, eu clico com o botão esquerdo do mouse, observamos que na janela só aparece a linha contínua e a ISO 02. Então venho aqui no botão Load, eu vou carregar agora aqui a linha ISO 04, dou OK. Lembrando que eu tenho que selecionar o tipo de linha para que ela apareça lá, do OK aqui. Então, a nossa linha de centro ela foi carregada. Eu preciso de mais alguns layers para fazer esse desenho. Quais os layers que está faltando ali? Eu preciso do layer para poder fazer o padrão, o layer para poder fazer a viewport e o layer para fazer o desenho do sólido. São mais 3 layers que eu vou precisar. Então, o que vai acontecer? Vocês observam que o layer que está selecionado é o layer linha de centro. Se eu clicar aqui no botão novo, ele vai fazer um novo layer, o layer 1, só que o que aconteceu? Ele copiou exatamente as propriedades do layer linha de centro. Então, se eu clicar aqui no novo de novo, ele vai fazer um layer 2 com as mesmas propriedades, e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos editar. Então, aqui eu vou vir com o meu, onde está Layer 1, eu vou aproximar meu cursor, clico com o botão direito de novo, mouse, e vou renomear. Esse aqui, eu vou renomear esse layer que eu vou chamar que vai ser o padrão de folha. O padrão de folha. Padrão de folha. O padrão de folha, ele vai ser na cor preta. Na cor preta. Ele é um tipo contínuo, que eu vou usar uma linha contínua. Contínua. Se a linha ela é contínua, a espessura que eu estou adotando aqui é a de 0,35, que é uma linha larga. Aqui, faltou no linha de centro, eu defini a espessura. Vamos defini-la com 0,18. O Layer 2, ele vai ser o layer para a gente fazer a viewport. Então, aproximo o meu cursor dele aqui. Eu venho aqui no renomear layer. Eu vou chamar esse layer aqui de viewport. A viewport, eu utilizo ela com a cor azul. Cor azul. Essa viewport aqui, ela também é uma linha contínua. E a espessura tanto faz. Vamos adotar aqui, pode ser larga como pode ser fina, eu vou adotar como 0,18 para essa viewport aqui. O terceiro layer é o layer que a gente vai fazer o nosso sólido. Eu tenho uma outra forma de renomear esse layer. Como é que eu faço aqui? Aproximo o meu cursor, dou 2 cliques rápidos aqui nele, que aí eu tenho como editar ele dessa forma também. Então, esse layer aqui vai ser o layer que eu vou chamar de layer sólido. O layer sólido, eu adoto a cor verde. A cor verde. O tipo de linha, o sólido vai ser uma linha contínua. Então, criei o layer sólido para fazer. Temos mais um outro layer que nós precisaremos para fazer esse objeto, que é o plano secante. Então, venho aqui no novo, criei o novo layer. Esse layer aqui que eu vou chamar de plano secante.
O plano secante, eu vou adotar ele com a cor vermelha. Cor vermelha. Essa camada aqui, ela também vai ser contínua. A espessura dela vai ser com ponto 18. Aqui o sólido também, vou adotar o sólido com uma espessura de ponto 18. Dou OK. Com isso aqui, eu defini as camadas que eu vou precisar utilizar nesse desenho. Caso haja alguma camada que tenha faltado, nós criaremos ela mais à frente. Mas, a princípio, essas são as camadas necessárias para a gente fazer esse desenho. Sempre lembrando que nós temos que fazer cada coisa na respectiva camada. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui a janela do Layer Property. O que eu vou fazer aqui? O layer que está corrente é o layer sólido. Então, eu vou aqui, ativar o layer aresta visível, porque nós vamos começar a desenhar os contornos visíveis desse objeto. Se eu vier aqui na nossa vista frontal, quais são as dimensões principais desse objeto? Ele tem 10 de comprimento, 10 metros de comprimento, 5 metros de altura e 6 metros de profundidade. Lembrando que isso aqui foi desenhado em metros na escala de 1 para 75. Então, eu vou ter que fazer um retângulo de 10 para 5. Então, vamos lá, comando rectangle. Ele vai pedir um ponto. Cliquei na minha tela. Eu vou definir aqui como 10, a nossa base X. Tecla Tab, a altura é 5 e aperto Enter. Então, eu defini aqui o meu retângulo. Vamos verificar se as medidas convergem. Comando dist. Aqui, eu tenho exatamente aqui, comprimento 10, altura de 5 unidades. Então, convergiu. O que acontece? As linhas largas, elas não estão aparecendo na tela. Por que isso não estão aparecendo? Porque o nosso modelo Line Weight, ele está desligado. Então, eu venho aqui, eu vou ligar o Line Weight. Observem que agora ele aparece aqui a minha linha larga está aparecendo na nossa tela. Então, eu visualizo ela. Sempre lembrando, gente, independente dela aparecer ou não na tela, mesmo que ela esteja desligada na tela, no momento que a gente for plotar esse objeto, na impressão ela vai ficar larga, independente de estar aparecendo aqui ou não. E os outros retângulos, como é que a gente vai fazer? As outras vistas. Antes de desenhar, nós vamos representar através desses retângulos e depois nós vamos fazer as edições. Lembro a todos que eu adoto uma distância de 3 metros entre essas vistas. Então, o que acontece? Esse retângulo aqui tem 6 por 5. Como é que a gente vai proceder aqui? E esse aqui, ele vai ter também 6 unidades. Esse aqui vai ter 10 por 6. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos fazer uma cópia desse retângulo que está aqui. Desse retângulo que representa a vista frontal. Então, eu vou querer que o meu retângulo que representa a vista lateral direita, ele fique 3 unidades desse aqui, e o que me representa a vista superior, 3 unidades. Vamos ativar o ortogonal, comando copiar, vou selecionar esse retângulo que aqui está, aperto Enter para confirmar a seleção. Ele vai pedir um ponto de base. Eu vou pegar como meu ponto de base esse canto superior direito aqui. Se eu movimentar ele para a minha esquerda e para a minha direita, eu observo que a minha cópia ela vai aparecer aqui. A quanto que essa cópia vai ter que ficar aqui? Ela vai ter que andar os 10, que representa esse comprimento dele, mais as 3 unidades, que é a distância entre a vista. Então, ela ficará exatamente a 13 unidades. A mesma coisa vai acontecer aqui com relação à vista superior. Quanto que a vista superior ela vai ter que ficar? Ela vai ter que andar as 5 unidades, mais as 3 unidades que estão aqui. Então, ela vai ter que estar a 8 unidades.
dou ESC para sair do comando. Comando dist, aperto Enter, eu verifico aqui que a minha vista está a 3 metros, aperto Enter para entrar no dist novamente, eu verifico aqui que a minha vista ela está exatamente aos 3 metros. Uma vez desenhados os retângulos que representam as vistas, nós temos que agora ajustar os tamanhos desses retângulos. Observando aqui no enunciado do exercício, o que a gente observa? Que a vista lateral ela tem o quê? 5 de profundidade e 5 de altura. O que acontece aqui? Esse retângulo aqui, ele vai ter exatamente 10, comando dist aqui, ele vai ter exatamente 10 por 5 aqui. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que usar o comando stretch para poder reduzir esse retângulo aqui a 5 unidades. Então, comando stretch. Lembrando a vocês que o stretch ele funciona com a seleção crossing. Também solicito que o ortogonal esteja ligado. Como é que a gente procede com o stretch? Nós viemos aqui, colocamos o cursor acima, clica com o botão esquerdo do mouse, vamos movimentar o mouse da direita para a esquerda e para baixo. Então essa é a seleção crossing, ou seja, o que acontece? O que vai ser esticado ou encolhido são as linhas horizontais. E quando eu faço esse movimento de esticar ou encolher, a vertical ela movimenta. Então a linha que é movimentada, a vertical, ela tem que estar toda ela dentro da janela crossing. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse, a seleção já foi feita, o comando pede para que a gente faça a seleção, eu aperto Enter para confirmar. Ele pede o ponto de base, uma vez que o ortogonal está ligado, basta que eu dê um clique na tela, e aqui eu vou movimentar meu mouse para a direita e para a esquerda. Com isso aqui eu encolho ou estico o nosso objeto. Então, eu vou movimentar para a direita, enquanto que eu quero reduzir esse retângulo em 5 metros. Digito 5, aperto Enter, fiz o detalhe aqui da minha vista lateral. A vista superior não vai precisar mexer porque ela já tem exatamente aqui as 5 unidades e a dimensão dela aqui, ela tem exatamente aqui também os 10 metros aqui. Então, não vou precisar mexer na vista superior desse objeto, porque ela já tem os 10 por 5 de profundidade. Vamos começar a fazer o desenho dessa vista superior. Vou começar pela vista superior, e aí depois eu vou passar para as outras vistas. Como é que vai ser feito aqui? Eu tenho aqui esse círculo aqui, que ele tem um diâmetro de 5 unidades, que é exatamente a profundidade desse objeto. Então, como é que eu vou fazer esse círculo aqui? Nós vamos aqui na opção círculo, vamos clicar nessa opção aqui, que é tangente, tangente, porque o círculo vai tangenciar os 3 lados aqui. Cliquei nessa opção, ao passar por aqui, eu observo que o meu símbolo de tangência ele apareceu. Eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Movimento o cursor pela linha vertical, o símbolo de tangência apareceu, eu clico com o botão esquerdo do mouse. Movimento por essa horizontal aqui, eu dou um clique. E a nossa circunferência ela foi desenhada tangenciando ali os nossos 3 lados ali. O círculo de dentro, o menor, ele tem um diâmetro de 2, e o outro, que é o segundo maior, ele tem um diâmetro de 3 metros. Então, como é que a gente vai fazer? Se o diâmetro é 2, comando círculo, centro diâmetro. Lembrando que o centro é o centro dessa circunferência, eu clico nesse centro aqui, e aqui eu vou definir o valor do diâmetro dessa circunferência. Digito 2 unidades, aperto Enter, desenhei o círculo de 2 unidades, volto aqui ao comando círculo novamente, opção centro diâmetro, o centro vai ser o mesmo centro desse círculo aqui, cliquei nele e definimos o diâmetro que é de 3 unidades.